Pessoal, então uma boa noite para vocês. Nessa videoaula, então, nós falaremos sobre a análise LL1, que a gente dá prosseguimento, então, nas videoaulas anteriores, onde a gente viu o conjunto primeiro e o conjunto sequência. O cálculo desses dois conjuntos vai ser fundamental, então, para a gente fazer esse processo de entender como é que funciona a análise LL1. Então, nós vamos começar, então, definindo formalmente o que são gramáticas LL1. E para isso, então, a gente vai considerar uma gramática bem simples, onde a gente tem aqui duas produções, né, que começam pelo mesmo não terminal, certo? Que é o A maiúsculo aqui. E esse A maiúsculo pode se tornar na nossa gramática ou um alfa ou um beta, certo? Esses são as duas produções, A que leva para alfa e A que leva para beta. E para a gente definir formalmente uma gramática LL1, dado uma determinada gramática, para ela ser LL1, ela tem que seguir um determinado conjunto de regras. E são essas três regras que a gente vai ver agora. Elas se inspiram muito pela análise preditiva que a gente viu nas videoaulas anteriores, certo? Então, assim, a primeira regra diz que para um terminal A, certo, somente uma dessas duas produções pode começar por A. Então, se o primeiro desse alfa, a forma como começa esse corpo aqui, que é o alfa, não deve ter intersecção com o primeiro do beta, que seria tipo como começa o beta, o que ele pode derivar. Então, a intersecção desses dois conjuntos tem que ser vazia. Se ela não for vazia, quer dizer que a gente não consegue, olhando para esse único azinho, decidir se esse azão, que é a nossa cabeça, tem que derivar para o alfa ou tem que derivar para o beta, certo? Então, essa é a primeira regra que a gente tem aqui para uma gramática CLL1. Mas isso não basta. A segunda regra diz que somente uma dessas produções pode derivar para vazio. E isso meio que digamos assim, uma consequência da primeira regra, porque se alfa e beta derivam para vazio, quer dizer que no primeiro de alfa e no primeiro de beta tem vazio, e, portanto, então, teremos uma intersecção entre esses dois conjuntos primeiros, né? Mas isso para deixar bem explícito que somente uma pode derivar para vazio, porque se uma deriva para vazio, a outra tem uma condição que é coberta aqui no nosso item número 3. Então, se uma delas deriva para vazio, vamos supor aqui que o alfa deriva para vazio. Quer dizer que a outra, que é o beta, não pode iniciar com nada que vem depois do que está nessa cabeça. Porque se isso acontecer, eu não sei decidir se o A deve derivar para vazio ou se o A deve derivar para beta. Certo? E isso é o que diz aqui nessas duas linhas aqui embaixo. Então, se o alfa deriva em 0 mais passos para vazio, isso quer dizer que isso implica, né, para a gramática CLL1 que o primeiro do beta, ou seja, como o beta começa, não pode ter intersecção com o que vem depois desse azão, que é o conjunto de sequência dele. Isso tem que ser vazio. Agora, se o beta deriva para vazio de maneira respectiva, né, então se o primeiro do alfa se o beta deriva para vazio, quer dizer que o primeiro do alfa não deve ter intersecção com sequência do A. Certo? Então, só um deles pode derivar por vazio por vez. Então, só para a gente fazer uma avaliação, né, para a gente responder, né, isso é um dos tipos de exercícios que aparecem bastante quando a gente está trabalhando com gramáticas LL1. Então, a gente tem aqui duas gramáticas, certo? A gramática da esquerda é o if com o else opcional. O else opcional diz respeito ao fato do S' ser ES ou vazio. E do lado direito nós temos uma outra gramática, certo? Então, eu vou passar aqui para o nosso quadro, slide, para a gente fazer uma análise, então, dessas duas gramáticas, certo? Então, a primeira regra diz respeito a se a forma como começa o lado esquerdo, o alfa, não tem intersecção com como começa a outra opção, né? Então, nós temos aqui esse S, certo? Que é o nosso não terminal inicial, e a gente está vendo que ele pode derivar ou para I, E, T, S, S', ou ele pode derivar para A, certo? Então, a gente tem que calcular o primeiro de todo esse corpo aqui e o primeiro desse azinho. E a gente pode ver que a intersecção entre esses dois aqui, a intersecção entre esses dois conjuntos, ela vai ser vazia, porque o primeiro desse azinho é só o azinho, e o primeiro de I, E, T, S, S', pelo fato do I ser um terminal, é igual ao primeiro desse I, que é igual ao I, certo? Portanto, a regra número 1
ela respeita plenamente, certo? Aí a gente tem que continuar avaliando essa regra número 1 para outra produção que diz respeito, né? A outra produção é o S' que deriva para ES ou o S' deriva para vazio. O primeiro de vazio é o próprio vazio e o primeiro de ES é o E, é o primeiro do E, que é o E. E como nós podemos ver, ele também não tem intersecção. E nesse último caso a gente não precisa avaliar porque o E só deriva para B, então não tem alternativa. Então a primeira regra, em princípio, está ok, está respeitando. Agora vamos para a segunda regra. A segunda regra diz, e se a gente voltar aqui para os slides, diz que somente uma produção pode derivar para vazio. Então, se a gente olhar o primeiro caso onde o S deriva para I, E, T, S, S e S que deriva para A, nenhuma dessas duas aqui pode derivar para vazio. Então, isso aqui, em princípio, está respeitando a regra número 2. Já essa S' aqui, essa que deriva para ES e S' que deriva para vazio, a gente pode perceber que esse primeiro desse ES aqui não tem como virar vazio. Portanto, esse aqui também está respeitando a regra número 2. Certo? Então, essa gramática respeita tanto a regra número 1 quanto a regra número 2. Agora falta a gente avaliar se ele respeita a regra número 3. E a regra número 3 diz que se nós temos essa alternativa aqui, que é no caso ali do nosso S', no exemplo, né? Esse S' aqui, se uma delas derivar para vazio, quer dizer que o primeiro da outra opção, que no caso aqui é o primeiro do S, não pode ter intersecção conjunto-sequência da cabeça, né? Então, se a gente for traduzir isso para o nosso exemplo aqui, isso quer dizer que o primeiro do ES não pode ter intersecção, a intersecção, né, com o sequência da cabeça, que é o S', isso aqui tem que ser vazio. Se não for vazio, a gramática ela não respeita a regra número 3 e, portanto, não é uma gramática LL1. Certo? Então, para fazer essa análise, notem quão importante é a gente saber bem como calcular o conjunto primeira e sequência. Né? E se vocês lembrarem das videoaulas anteriores, a gente já fez o cálculo do conjunto sequência para essa gramática, vocês vão lembrar que o conjunto sequência do S' tem o E, certo? Então, o primeiro desse ES é E, certo? Esse aqui é o conjunto. E o conjunto sequência do S', se vocês lembrarem, tem o E, certo? Já que depois do S' pode ter o conjunto sequência do S e o que vem depois do S é o primeiro do S', que tem o E, certo? Então, existe uma intersecção. Então, essa condição aqui ela é diferente de vazio, certo? A intersecção ela não é vazio. E nesse caso, então, a gramática ela não é LL1, certo? Então, essa primeira aqui não é LL1 por causa dessa condição que a gente acabou de ver. Aí agora, olhando para a segunda gramática, que nós temos aqui do lado, certo? Essa segunda gramática, a primeira regra que é o primeiro, a gente tem, né, a produção A que leva para Azinho e o A pode levar também para o Bzão. Então, para isso, a gente precisa calcular o primeiro do Azinho, que isso aqui é tranquilo, né, o próprio Azinho, e calcular o primeiro do B. E o primeiro do B, se vocês olharem, está aqui, ó, ele é o primeiro desse Bzinho, mas o primeiro desse corpo aqui também, que é o Azão. Certo? Isso quer dizer que o Bzão pode começar por Azinho. Certo? Então, o primeiro desse B aqui pode ser um Azinho. E por conta disso, essa gramática é muito mais simples, ela já não respeita a regra número 1, certo? E, portanto, ela também não é LL1. Então, esse aqui é o tipo de questão que pode aparecer frequentemente aí em vários cursos de compiladores, né? Onde se pergunta se é dada uma gramática e se pergunta se essa gramática é ou não LL1. E aí, de vez em quando, a resposta é binária, sim ou não, né? Mas, por vezes, a gente tem que justificar, né? E para justificar, a gente precisa lembrar muito bem aqui desses 3 regramentos que a gente acabou de ver aqui no slide. Bom, então, depois de definir bem como que é uma gramática LL1, ela tem que respeitar essas regras, e a gente tem que avaliar todas as regras par a par, né? Toda vez que a gente tiver uma alternativa, tipo esse aqui, a gente tem que olhar par a par. Se a gente tivesse uma terceira opção, a gente teria que olhar parzinho por parzinho, certo? Para garantir que todas as alternativas a gente consegue respeitar os regramentos de gramáticas LL1. Então isso aqui está muito correlacionado com aquilo que a gente viu na videoaula anterior sobre
os analisadores preditivos, certo? Essas regras se inspiram daquelas. Bom, aí resta a questão agora, né, dado que a gente sabe como é que uma gramática LL1 ela se configura, resta a gente ver então como que funciona a análise LL1, porque uma coisa é saber como que é a gramática e depois eu ter um algoritmo para eu fazer a análise para verificar que aquela gramática é LL1 ou não, né? Aqui a gente fez, no nosso slide aqui, ó, a gente fez de uma maneira bem, digamos assim, humana, né? A gente analisou os regramentos e tal. Mas a gente também tem um algoritmo, esse algoritmo é o algoritmo que a gente chama de análise LL1. Então, na análise LL1, a gente vai utilizar, então, uma pilha, certo? Essa pilha vai ser explícita, ao invés da recursão que a gente viu lá na análise descendente por força bruta, certo? Então, essa pilha vai ser explícita, a gente vai ter uma pilha que a gente vai gerenciar, e a gente vai ter basicamente 3 tipos de ações para fazer essa análise. Vai ser a ação de empilhamento, de casamento e aceitação, certo? Então, dado uma gramática de cadeias de parênteses balanceados, que é essa aqui, ó, notem que a gente pode ter tantos parênteses alinhados quanto a gente quiser, porque a gente tem aqui a recursão no nosso regramento, certo? E a gente quiser analisar a entrada que é válida para essa gramática, que é abre e fecha parênteses, a gente vai ter então uma pilha, uma entrada e uma ação, certo? A gente vai ter basicamente uma mini tabelinha que vai representar o passo a passo, em cada linha vai ser um passo de análise, certo? Então, a pilha, que é o elemento fundamental aqui na nossa análise LL1, ela vai ser inicializada com o não terminal inicial da gramática, que nesse caso aqui é o S maiúsculo. E essa pilha, para a gente ter uma noção de quanto ela chega no final, quando ela está vazia, a gente coloca $1 no fundo dela, certo? Então, no caso, a gente começa com a pilha vazia, mas com um S empilhado, então a gente vai estar só com o S empilhado. E a entrada, a gente vai ter o $, marcando o final, e nós temos a entrada que a gente quer verificar se faz parte ou não daquela gramática, né, que configurou, digamos assim, o analisador LL1. E a coluna da ação vai representar o que a gente vai fazer, certo? Então, nesse primeiro passo aqui, eu já tomei uma decisão, eu estou com um S no topo da pilha, e na minha entrada tem um abre parênteses, e aí por conta disso eu vou escolher a ação S que deriva para abre parênteses S, fecha parênteses S. O que isso vai me representar no próximo passo? Então, no próximo passo, que eu vou mostrar para vocês agora, vai significar que eu vou remover a cabeça da produção, ou seja, esse S aqui vai ser removido da pilha, e no lugar dele eu vou empilhar o corpo da produção. Então, isso significa efetivamente que a cabeça está sendo substituída pelo corpo, certo? Então, isso faz com que eu tenha agora na minha pilha o corpo daquela produção, que foi a minha ação que eu tomei, né? Da substituição da cabeça pelo corpo. Nesse momento aqui, eu tenho uma situação interessante, porque eu tenho no topo da minha pilha, eu tenho um abre parênteses, e no início da entrada, eu tenho um abre parênteses. Então, nesse caso, acontece a ação de casamento, certo? Depois do casamento, então, passa para o próximo passo, e o próximo passo, quando acontece o casamento, eu removo o terminal que foi casado com a entrada, então eu removo tanto da pilha quanto da entrada, expondo o que está abaixo da pilha, que nesse caso aqui era o S, e expondo o próximo token que está na entrada, que no caso aqui é o fecha parênteses. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o S no topo da pilha e o fecha parênteses na entrada. Olhem só a ação que eu tomo a ação de substituir o S, que está no topo da pilha, por nada. Então, isso significa efetivamente que eu vou simplesmente remover o S do topo da pilha. Ele foi substituído por nada. Na prática, removi o S e empilhei nada, certo? Então, é a mesma coisa que removê-lo da pilha. Então, isso faz com que ele desapareça da pilha, expondo, então, o fecha parênteses que estava abaixo dele na pilha. Então, aqui eu posso fazer de novo um casamento, porque eu tenho fecha parênteses no topo da pilha e o fecha parênteses na minha entrada. Depois desse casamento eu exponho o meu S final aqui, que estava lá no fundo da pilha, que agora está no topo da pilha, e a minha entrada, notem que ela está vazia. E nessa situação eu derivo o meu S novamente para o vazio, substituindo esse S por nada, e aí eu chego na situação de aceitação, onde a minha pilha e a minha entrada estão vazias. Isso é a única situação onde eu vou considerar que a entrada foi aceita, certo? Então, essa forma de análise, ela está muito relacionada, já que a gente está nesse universo de uma análise descendente, né?
ela está muito relacionada com os passos de derivação à esquerda da cadeia. Então, se vocês olharem aqui a coluna da ação, olha só, a primeira ação, eu peguei o meu S e substituí por, abre parênteses, S, fecha parênteses, S. Depois, esse S que está aqui no meio é substituído por um vazio e o S final é substituído por um vazio. Então, se eu ir aqui para o meu quadro slide, percebam bem, olha só, eu coloquei aqui para vocês, então, o meu S, que estava no topo da pilha. O primeiro passo que aparece lá no processo de análise LL1 foi a substituição dele pelo corpo, certo? Então, eu obtenho isso aqui lá no topo da pilha. Depois, bom, aqui a gente mantém os terminais, a gente só vai substituindo os não terminais, o processo de derivação, né? Só para a gente lembrar. Então, a segunda ação foi S que leva para vazio, então esse S entre parênteses vira vazio. Por que eu escolhi ele? Porque eu estou fazendo uma derivação mais à esquerda. Eu tinha duas opções aqui, essas duas, e eu escolhi a opção mais à esquerda. E depois eu só tinha uma opção, eu escolhi esse S derivar para vazio, então eu chego na entrada. Então a análise LL1, se a gente for olhar os passos dela, certo? Que a gente vê que as ações, que são ações de substituição do topo da pilha, elas têm que ser exatamente como os passos de derivação mais à esquerda, certo? Então é isso que o algoritmo da análise LL1 procura. Ele procura, digamos assim, desenvolver os passos de derivação mais à esquerda. E aí vocês vão me perguntar aqui nesse momento, né? Pô, mas eu estava nesse passo aqui, né? Fiz um casamento, tudo bem. Aí eu passei para esse passo aqui, deixa eu só voltar para os slides. Eu estava nesse passo aqui. Aí aqui eu tinha o S no topo da pilha e eu tinha um fecha parênteses na entrada. Por que nessa situação eu decidi o S virar para vazio, certo? Então, essas ações específicas, elas são guiadas por uma que a gente chama de tabela de análise sintática LL1. Então, a ação que a gente tomou ali, ela é ditada pela tabela. E a tabela diz lá, se tu tiver o S no topo da pilha e o fecha parênteses na entrada, tu toma a ação do S virar vazio. Está escrito lá, certo? Então, a gente vai ver mais para frente como é que cria essa tabela. E nessa videoaula de hoje, a gente vai ver só como usa essa tabela. Então aqui a gente não viu a tabela ainda, eu vou apresentar logo em seguida. Antes da gente apresentar a tabela, a gente tem que ver no funcionamento da análise LL1 que existem umas regras elementares da análise. Seria como se fosse o algoritmo, certo? Então o algoritmo ele é como se fosse um laço, certo? E esse laço é um laço, digamos assim, de análise, né? E a condição de parada desse laço é quando a minha pilha e a minha entrada estão vazias. Se a pilha estiver vazia, a entrada estiver vazia, eu saio do laço, reconheci a entrada. Se eu chegar em qualquer outra situação, certo? Por exemplo, a entrada está vazia, ou a minha pilha está vazia, eu tenho coisa na entrada, ou a minha entrada está vazia, eu tenho coisa na pilha e não consigo fazer mais nada. Nesse caso, eu tenho um erro sintático, certo? Eu posso dizer, não, está faltando isso aqui. Isso a gente vai ver também nas próximas videoaulas. Mas o algoritmo, então, ele tem esse laço, né? E a cada passo desse laço, a cada iteração, ele vai verificar, então, que um símbolo no topo da pilha, a gente vai assumir que esse símbolo aqui é esse X, certo? E a gente vai assumir que nós temos um Azinho aqui, marcado em vermelho aqui, que é o token que está no buffer de entrada. Então, se a gente for pensar, né, voltando do LL1 lá, o LL1, esse Azinho é esse 1 aqui, é o que eu me permito olhar na minha entrada para tomar uma decisão. Lembrando da nossa análise preditiva, a gente está no universo de descendente preditivo aqui, né? Então as etapas serão as seguintes. Se o meu X, que é o símbolo que está no topo da pilha, for o dólar, ou seja, a pilha está vazia, né? E o meu Azinho é o dólar, ou seja, a minha entrada está vazia, quer dizer que reconheci a sentença, quer dizer que aquela entrada é válida, termino aí. Se o X for igual ao Azinho, certo? Quer dizer que é um token, e o Azinho é diferente de dólar, ou seja, é um token válido, que não é um token artificial que a gente colocou só para marcar o final, a gente desempilha e avança. Nesse caso aqui, o desempilhar e o avançar é o que eu representei antes no exemplo como casamento. Agora, se o X for um não terminal, aí a gente vai ter que consultar a tabela. Porque essa tabela, ela vai mapear, eu vou consultar, ela vai mapear, digamos, todos os não terminais com todos os terminais. Então eu vou olhar para a linha onde consta o X e eu vou olhar para a coluna onde consta o Azinho, que é o meu token. E lá naquela célula vai estar dito o que eu tenho que fazer. Se naquela célula tiver escrito a produção, por exemplo, X que leva para UVW, nesse caso eu vou desempilhar o X, como a gente viu no algoritmo anterior, e empilhar no lugar dele o VW, certo? E aí termino o meu laço e sigo para a próxima iteração.
Então isso efetivamente é uma ação de empilhamento do corpo. Se naquela célula não tiver nada, ela estiver vazia, isso é um erro. Quer dizer que a minha entrada me levou no processo de análise LL1 a um erro sintático. E aí eu vou ativar o tratador de erros, a gente vai ver numa videoaula seguinte sobre como resolve essa situação. Certo? Bom, então, percebam bem, esse algoritmo, uma parte fundamental dele é justamente a consulta dessa tabela, certo? Então, como é que essa tabela está configurada? Ela basicamente vai, como eu falei antes, né, ela vai correlacionar cada não terminal, que vão ser as minhas linhas, com cada terminal, que serão as minhas colunas, certo? Então, nas células dessa tabela, a gente vai ter então as ações que a gente tem que fazer. Serão as ações majoritariamente de empilhamento, certo? E eventualmente uma substituição por vazio, né? Quando a gente tem uma ação que uma regra ali, digamos assim, que um não terminal leva para um vazio, então essa é uma ação de empilhamento, mas é uma ação de empilhamento um pouco artificial porque ela empilha o vazio, certo? Então a gente só vai ter as ações de empilhamento. Se eu voltar aqui no meu algoritmo, ela vai ter somente codificado o empilha o corpo, certo? A parte de desempilhar e avançar, que é o nosso casamento, ou reconhecer a sentença, ou ativar o tratamento de erros, tudo isso fica codificado no próprio algoritmo da análise LL1 e não na tabela. A tabela serve unicamente, então, para quando eu tenho um não terminal no topo da pilha. É só nesse momento que eu consulto a tabela. Bom, então, para a gente ilustrar um pouco isso, certo? A gente vai assumir esse exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente olhou antes, né? Que é esse aqui, ó. O mesmo exemplo que a gente fez antes, então a mesma gramática. A gente vai consultar, ver como é que fica essa tabela. Então, é a mesma gramática que gera cadeias de parênteses balanceados e a tabela de análise LL1 que foi construída para essa gramática que está apresentada aqui. Então, ela tem para cada não terminal, nesse caso a gente só tem um não terminal, né, que é o nosso S, a gente vai colocar uma linha nessa tabela. E para cada terminal da minha gramática, ou seja, todos os terminais possíveis, todos os tokens possíveis, eu vou colocar uma coluna para cada um deles, certo? Nesse nosso exemplo aqui, ó, nós temos o abre parênteses e o fecha parênteses como terminais nativos dessa gramática, mas nós temos que considerar também um terminal especial que é o dólar, que a gente usa para marcar o final da nossa entrada, certo? E as ações que a gente vai tomar serão codificadas nas células dessa nossa tabela, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu estou com o S no topo da pilha e um abre parênteses na minha entrada, o que eu vou fazer? Bom, está codificado aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que substituir esse S, que está no topo da pilha, pelo corpo da produção, que abre parênteses S, fecha parênteses S, certo? Aí vocês vão perguntar assim, pô, mas por que botar o dólar aqui? O dólar é importante, certo? Só para abrir um parênteses rápido aqui antes da gente dar prosseguimento, porque o sequência do S, que é o nosso símbolo não terminal inicial da nossa gramática, ele tem o dólar. Então, por conta disso, a gente precisa considerar ele da nossa tabela aqui para a gente saber quando que a gente tem que terminar e, digamos assim, esvaziar e terminar e concluir a análise, certo? A gente tem que saber qual que é o fim. Bom, então, essa tabela ela vai guiar as ações de empilhamento da análise LL1, certo? E só para ilustrar com um exemplo, certo? Eu preparei aqui rapidamente no nosso quadro slide, vou passar para ele aqui, acho que vocês estão vendo agora, isso. Eu preparei justamente esse exemplo, certo? Então, vou pegar aqui, então, nós vamos começar, então, com a entrada abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, que a gente já sabe que é válido, porque a gente está trabalhando com fecha parênteses e abre parênteses balanceados, né? Então, toda vez que tem um abre parênteses, tem que ter um fecha parênteses. Eles poderiam, eventualmente, estar alinhados também, mas não é o que a gente está trazendo nesse exemplo aqui. A pilha, a gente já sabe que a gente tem que começar com o símbolo não terminal inicial da gramática, que nesse nosso exemplo aqui é o S. E aí, eu tenho aqui a minha tabela, né? Minha tabela que tem somente uma linha, que é essa aqui. Ela me diz, bom, eu tenho o S no topo da pilha e eu tenho na minha entrada um abre parênteses. Então, com isso, me faz consultar essa coluna e me faz tomar a ação, então, S, que leva para SS, certo? Dessa forma aqui. Então, isso vai me fazer com que no próximo passo eu desempilhe esse S e coloque o corpo da produção no topo da pilha. A minha entrada não mudou, ela continua exatamente igual.
E aí agora eu vou ter no topo da pilha um abre parênteses que pode casar com esse abre parênteses. Então aqui eu faço então efetivamente um casamento, certo? Fazendo com que no próximo passo, quando eu caso, eu removo, digamos assim, eu avanço, removo, eu desempilho, né? Lembram que esse casamento significa desempilhar o que estava no topo da pilha, que no caso eu desempilhei o abre parênteses, e avançar a entrada, certo? Que nesse caso aqui foi avançar para o próximo token, certo? Quer dizer que eu consumi aquele token. Nesse caso aqui, percebam bem, eu tenho então agora uma nova situação, que é o S no topo da pilha e um fecha parênteses na minha entrada. Então isso me faz escolher essa produção aqui, essa célula da minha tabela, portanto a ação vai ser o S vira vazio. Então isso quer dizer que eu vou remover esse S e eu vou empilhar nada no lugar dele. Por isso que ele desaparece da minha pilha. A minha entrada não muda, porque eu não consumi nada, mas agora eu vou consumir porque eu vou fazer um novo casamento, já que o topo da minha pilha é igual à minha entrada. E isso me faz expor, então, o próximo S que estava lá no fundo da pilha, que agora foi exposto. E aqui eu tenho, de novo, um S com abre parênteses. Olhando para a minha tabela, o S com abre parênteses, eu vou escolher essa ação. Então, a ação é S que leva para S entre parênteses e S. Então, eu removo ele da pilha e coloco o corpo dessa produção novamente aqui. Então, aqui eu vou de novo fazer um casamento, porque o topo da pilha é igual ao token da minha entrada. Chegando nesse cenário aqui. Aqui eu tenho um S com fecha parênteses. S com fecha parênteses olhando a minha tabela, eu escolho o S que leva para o vazio. Então ele desaparece porque eu removi a cabeça da minha produção e coloquei no lugar o vazio, que não é nada. Então agora eu chego na situação onde eu tenho o fecha parênteses e o fecha parênteses, faço então um casamento. Com isso eu exponho o meu S, que é um não terminal aqui, que estava no fundo da pilha, que voltou de novo a aparecer. Só que agora a minha entrada está vazia. Então percebam bem que consultando a tabela com o S no topo da pilha e o dólar na minha entrada, que eu tenho dólar só, que ele sempre vai estar lá, né? Eu faço com que o S vire vazio. Então eu tomo a ação S, removo o S e não empilha nada no lugar, expondo então o fundo da pilha. Como o fundo da pilha foi atingido e a minha entrada está vazia, isso aqui é a única situação onde eu vou aceitar. Se eu chegasse nessa situação e aqui tivesse alguma coisa, isso seria um erro no caso. Ou se de maneira correspondente, se aqui eu tivesse alguma coisa e aqui eu não tivesse nada, também seria um erro. Certo? Então a aceitação é unicamente quando o dólar está exposto na pilha e o dólar está exposto na entrada. Certo? Então, com isso, eu aceitei a minha entrada. Então, esse é o processo de análise, né? Notem que a gente teve uma série de passos. E, de novo, né, se a gente for olhar as ações de derivação aqui, que é o S que foi para parênteses, etc., S que é SS, e olhar isso aqui como os passos de derivação mais esquerda, a gente vai ver que exatamente são esses os passos que a gente faz para chegar naquela entrada específica. Então, a gente partiu do topo da minha gramática, que foi o S, e eu consegui derivar a entrada abre, fecha. Só que eu fui fazendo isso consumindo a entrada. Então esse que é o espírito da análise LL1, né, guiado por uma tabela LL1. Bom, então aqui eu tenho um exemplo um pouco mais complexo, certo? Que eu vou mostrar para vocês aqui nos slides, certo? Que é para ilustrar como é que funciona, certo? Com um exemplo bastante mais complexo. E a gente vai fazer ele também passo a passo aqui. Ele vai ser eventualmente bem extenso, mas é importante a gente fazer todo ele para a gente entender bem como é que funciona. Certo? Então, eu vou passar agora novamente para os slides, só que dessa vez eu copiei aqui em cima a tabela para a gente conseguir ler melhor, porque o pessoal anda me falando que aqui no cantinho não era tão visível. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu já configurei a minha pilha com o E como sendo o não terminal inicial da gramática, e a minha entrada como sendo aquela que foi proposta lá no slide, que era ID mais ID vezes ID. Essa gramática aqui, ó, que foi utilizada para configurar essa tabela, digamos assim, é a gramática de
aritmética, né, de operadores aritméticos, mais, menos, vezes e divisão. Nesse caso aqui a gente simplificou, a gente só tem o mais e o vezes, certo? E ela tem também a questão da precedência de operadores, onde o vezes ele tem uma precedência mais forte, né, e também tem a implementação do abre parênteses e do fecha parênteses. Então, a gente tem, por conta disso, né, as 5 não terminais, que é o E, E', T, T' e F. E como terminais nesse nosso exemplo, nós temos o ID, o mais, o vezes, o abre, o fecha e o dólar, certo? Notem que a gramática original desse exemplo aqui era aquela gramática que tinha, no caso aqui, né, E que leva para E mais T e assim por diante. Então, para chegar na gramática que foi utilizada de fato para fazer essa tabela, a gente removeu todas as recursões à esquerda. Caso contrário, a gente não conseguiria fazer uma análise descendente como a que a gente está se propondo aqui com a análise LL1. Né? Então, depois de remover a recursão à esquerda, notem como é importante aqueles algoritmos de transformação que a gente viu nas videoaulas anteriores. Depois de fazer isso, a gente aplica o algoritmo que constrói a tabela está pronta aqui, logo em seguida a gente vai ver como é que, na próxima videoaula a gente vai ver como é que constrói a tabela, e aí eu tenho essa tabela, certo? Só para dar uma explicação do contexto aqui. Né? Então, para entender então justamente o funcionamento da nossa análise LL1, que é o que a gente está se propondo fazer agora, certo? A gente vai então começar a nossa pilha com o símbolo inicial da gramática, que é o nosso E, a nossa entrada, e aqui vai ter as ações. Então, a primeira ação que eu vou tomar, eu vou ter que consultar minha tabela. Então, para consultar a tabela, eu pego o meu E, eu seleciono a minha linha, que no caso aqui vai ser essa aqui, a primeira linha, e em seguida eu vou consultar a coluna, certo? Cujo token é o que está exposto na minha entrada. É aquele único token que eu posso olhar, por isso que ela é LL1, né? Então, esse token, no caso, é um ID. Então, com isso, vai me fazer, no caso, vai me fazer selecionar essa regra aqui do E que leva para T e', certo? Então, o E leva para T e'. E nesse caso, então, esse E desaparece e eu coloco aqui T e', com o dólar marcando o final da minha pilha. A minha entrada continua exatamente a mesma, eu não mudo nada nela, então vou só copiar. E aí agora o processo se repete, né? Eu tenho o T agora exposto no topo da pilha e eu tenho de novo um ID. Então quer dizer que esse T vira um FT'. Então o T vira um FT'. E por que eu falei esse T? Porque o E', que está aqui, ele vai continuar aqui, certo? Então é somente o T que vai ser substituído por FT'. E o E' continua ali, bem empilhadinho, bem no fundo da pilha. A minha entrada não muda absolutamente nada. Continua a mesma coisa, marcando com o dólar no final. E aí aqui eu chego de novo numa situação onde eu tenho um não terminal no topo da pilha, que é o meu F. Consulto a minha linha na minha tabela, eu tenho um ID ainda na minha entrada, e por isso então eu escolho o F que leva para o ID. Escolhendo o F que leva para ID, esse F é substituído então por ID, o resto da minha pilha não mudou, continua o T' e o E'. Só que agora eu abri a possibilidade de fazer um casamento, porque no topo da minha pilha tem o ID e no início da minha entrada também. Então aqui eu casamento desse ID. E aí eu exponho o T' e o E' que estavam abaixo da minha pilha aqui. E eu avancei na minha entrada, então agora eu tenho um mais aqui, certo? Não tem mais o ID porque ele já foi consumido pelo processo de análise LL1. Aí agora me aparece uma situação diferente, onde eu tenho um T' com um mais, certo? E percebam bem que quando eu consulto a tabela, na linha T' e na coluna mais, eu tenho então a regra T' que leva para vazio. Então é essa ação que eu vou escolher, T' que leva para vazio, fazendo com que ele desapareça da minha pilha, como a gente viu nos exemplos anteriores, expondo então E' com dólar, como na minha pilha. Na minha entrada não mudou nada, né? Eu não consumi nada ainda, então continuo com o mais como token exposto aqui, que vai me guiar nas próximas decisões.
A próxima decisão é justamente o fato de eu ter um E' no topo da pilha e um mais. Então, nesse caso aqui eu escolho essa ação, que é E' que leva para mais TE', E' que leva para mais TE', fazendo com que eu obtenha, então, mais TE' com dólar. E aqui eu continuo com mais ID vezes ID e dólar. Nesse caso eu posso fazer um casamento, certo? Então eu consumo mais dos dois lados, então eu fico com TE' com dólar e aqui ID vezes ID e dólar. T com ID, eu consulto a minha tabela, vou selecionar novamente T que leva para FT'. Então eu tenho FT', E', perdão, ID vezes ID. O F com ID a gente já consultou inúmeras vezes, então o F vira ID. Ele vira ID. T', E' dólar. Onde aqui eu tenho um ID vezes ID com dólar. Faço um casamento. Casando isso, então, eu vou obter T' com E'. E aqui eu tenho expondo vezes, já que eu fiz o casamento do ID. Agora, o T' com vezes vai me constituir uma situação diferente, porque o T' com vezes, o T' vai me levar, então, para asterisco FT'. Então, ele vai substituir aqui asterisco FT'. O E' continua ali. E esse E' aqui, percebam bem, não é o E' original, é esse E' que foi criado aqui, ó, foi empilhado aqui. Ele continua lá no fundo, certo? Continuo com a minha entrada vezes ID, faço um casamento. Eu vou fazer esse casamento, então, FT' com E'. Sobra um ID. Aqui, F com ID, eu vou escolher F que leva para ID, fazendo com que eu tenha ID T', E' com dólar. Aqui eu tenho ID com dólar. Faço um casamento, obtendo a situação T' que leva com E', dólar, e aqui dólar. Aí aqui, percebam bem, eu cheguei na situação onde a minha entrada está vazia e na minha pilha eu ainda tenho T', E'. Nesse caso aqui, certo? Eu vou fazer, então, a continuação aqui desse lado, certo? Nós temos T' com dólar, então T' com dólar, a minha ação aqui é o T' virar vazio, certo? Vai me fazer com que na minha pilha eu tenha, então, somente o meu E', e na minha entrada continua vazia. Então, E' com vazio, eu escolho a ação do E' que leva para vazio, e aí eu chego na situação onde a minha pilha está vazia, a minha entrada está vazia, então eu aceito, certo? Então esse é o passo a passo. Percebam bem que pode ser eventualmente bastante longo, percebam bem também que os passos que a gente fez nas ações aqui, elas representam os passos de uma derivação mais à esquerda, que é uma característica dos analisadores preditivos, do qual essa análise LL1 faz parte, certo? Para nós terminarmos essa videoaula, tem um último exemplo aqui, só para ilustrar para vocês, ó, os passos que eu fiz ali naquele gráfico, no nosso quadro ali, eu deixo eles registrados aqui. A única diferença é que aqui eu estou usando o % para marcar o final, tanto da pilha quanto da entrada. Então seria análogo ao nosso dólar, né? Claro que olhando para a nossa tabela, nós temos que assumir que aqui pode ser também 1%, no caso que é o nosso token especial. Então fica o registro aqui para vocês poderem consultar depois. Então, para terminar essa videoaula, eu trago um segundo exemplo. E esse segundo exemplo, no processo de... Ele representa, então, esse segundo exemplo, o if com else opcional, certo? Que é aquela nossa gramática inicial lá, que a gente fez análise bem no início aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Onde a gente fez bem lá no início. Vocês lembram? Essa aqui, ó.
onde a gente chegou à conclusão que ela não é LLL1. Mas mesmo assim, uma pessoa insistente quis fazer o processo de construção da tabela para essa gramática que não é LL1 e mesmo assim ela conseguiu. E percebam bem como que essa ambiguidade, de certa forma, né, já que ela não é LL1, quer dizer que ela tem alguma ambiguidade, ela se manifesta na construção da tabela. Ela aparece justamente aqui, ó, onde nós temos uma célula, ou seja, quando o S' está no topo da pilha, eu tenho um else na minha entrada, eu tenho duas ações possíveis. E essas duas ações possíveis, elas representam a ambiguidade, é o fato dela não ser LL1, certo? Então essa aqui é outra forma da gente, digamos assim, definir que uma gramática não é LL1. Se a gente não lembra daquelas 3 regrinhas, a gente pode tentar construir a tabela. E ao construir a tabela, se a gente chegar no final da construção com uma célula que tem mais de uma ação, quer dizer que a gramática não é LL1, certo? Mas mesmo assim, a gente tem aqui, bom, essa tabela, e eu quero mostrar esse exemplo de análise, certo? Então eu vou reconhecer essa entrada aqui, ó, IBTIBTAEAEA, que significa basicamente é um if, tem uma condição, then, aí tem um if dentro do if, depois tem uma condição, um then, aí tem um comando, certo? E aí vem um else. E é aqui que é a jogada. O que eu faço quando chega esse else? Eu caso com o if mais próximo ou eu caso com outro if, certo? A escolha com qual if eu vou casar, ela está representada por essa ambiguidade aqui, onde eu tenho duas opções. Eu poderia casar com o else, com o if mais próximo, ou eu posso casar com outro if, certo? Porque eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou mostrar o exemplo para vocês. Então, para tornar menos cansativo aqui o processo, eu deixo registrado aqui os passos, certo? Os passos iniciais, então começa com a pilha com S, toda a entrada, faço todo o processo, e aí eu quero chegar justamente no ponto crucial, que é quando eu reconheci já o meu if, then, condição, then, if, condição, then, e aí eu tô com a minha entrada só o else, o primeiro else, um else e um A, o A que não seria um comando. E na minha pilha está configurada da seguinte forma, tem 2 S', certo? Aí eu vou passar agora para o quadro para mostrar para vocês quais são as opções. Então a gente fez lá, né, vou só recontextualizar aqui, então a gente começou com a pilha e a nossa entrada, fizemos aquele monte de passos que eu acabei de mostrar para vocês, e cheguei na S', dólar. E na minha entrada eu tenho o EA, dólar. Então, olhando para a nossa tabela, que eu estou representando aqui, ó, eu tenho duas opções, certo? Eu tenho o meu S' que está no topo da pilha, e eu tenho o meu E na entrada, eu posso fazer com que o S' vire ES, ou eu posso fazer o S' virar o vazio. Então vamos escolher primeiro a primeira opção do S' virar vazio. Então essa aqui vai ser a primeira que eu vou mostrar para vocês, que é do lado esquerdo aqui. Se a gente escolher o S' que leva para vazio, o que vai acontecer? Esse S' vai virar vazio, ou seja, ele vai desaparecer da minha pilha, fazendo com que eu não consuma a entrada vai continuar lá. E aí depois eu vou cair de novo na situação do S', que já que é o segundo S' aqui, também com else na entrada. Eu vou tomar a mesma decisão daí. Eu vou fazer ele derivar para vazio de novo, certo? E aí eu chego na situação onde a minha pilha está vazia e eu tenho coisas na entrada. Aí eu vou dizer, não reconheço nessa entrada, porque eu tenho uma entrada não vazia e a minha pilha está vazia. Então isso aqui não funciona, certo? Não funciona essa primeira opção do S' que leva para vazio, porque isso me faz com que eu não consiga reconhecer uma entrada que é válida, porque a gente sabe que mesmo a gramática sendo ambígua, aquela entrada ali é uma entrada válida. Agora, se a gente escolher a segunda opção, que no caso aqui aparece primeiro aqui na nossa tabela, que é S' que leva para ES, eu vou fazer então o processo aqui, então eu escolhi o S' que leva para ES, então eu vou fazer ES, S' com dólar. Nesse caso aqui, eu tenho agora um casamento possível, faço o casamento, onde eu tenho S' dólar, e aí aqui eu fiz o casamento, então eu expus o A, que é o comando, né? Eu tenho o S com A, então vou consultar minha tabela S com A, eu tenho essa regra, então faço S que leva para A com S', faço o casamento, e esse casamento então é o casamento do Azinho,
Fiz o casamento, expus o S' com dólar, onde eu tenho agora o segundo else da minha entrada. E aí eu vou escolher a mesma coisa. Eu vou escolher o S' que leva para ES. Aqui eu vou ter o ES, EA, faço o casamento, fiz o casamento, obtenho essa minha entrada. Obtive, então, o meu Azinho, certo? Faço o S que leva para Azinho. Vou expor o Azinho na minha entrada, faço o casamento. E aí, fazendo esse casamento, eu vou ficar com a minha entrada vazia e a minha pilha, a minha entrada e minha pilha vazias. E aí, nesse caso, eu reconheço a minha entrada, certo? Então, esse exemplo mostra, então, que resolver a ambiguidade para essa gramática, para que a gente consiga fazer uma análise LL1, é relativamente simples. Basta a gente construir a tabela, que isso a gente vai ver nas próximas videoaulas, e editar a tabela manualmente depois, removendo essa opção, certo? A gente remove, a gente faz uma escolha manual, sabendo da característica da nossa gramática. Então, a gente pode editar a tabela, certo? Manualmente, depois de aplicar o algoritmo de construção que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, isso é uma solução possível para aquelas gramáticas que são ambíguas, mas ambíguas de uma maneira fácil de resolver, que é o exemplo aqui. O if, com o else opcional, que aparece em todas as linguagens de programação, a gramática desse if é uma gramática ambígua. Só que a sua resolução é muito simples. Basta fazer isso que a gente acabou de ver quando a gente quer fazer uma análise descendente. Certo, pessoal? Então, com isso, eu termino essa videoaula de hoje. Se ficou alguma dúvida, entre em contato. Deixo um abraço para todos e até mais.